Olá, sexto ano, tudo bem? Esse vídeo então eu vou estar apresentando para vocês sobre o plano de estudo tutorado, nosso famoso PET. Ele vai apresentar para vocês esse vídeo sobre ensino fundamental, né? Sexto ano, correção das atividades de matemática da semana 3, professor Marco. Bom, sexto ano, atividade número 1 pediu o seguinte, que você pesquise na internet vários vídeos e assista sobre o sistema de numeração decimal. Ele sugere para vocês 4 links aqui. É muito importante que vocês façam, né, a pesquisa, né, a leitura, assistam os vídeos para poder realmente estar ajudando. A atividade número 2, aprender o conteúdo fala e ajudando a resolver maneira. as atividades. Leia a charge de Amarildo, certo? O coronavírus e a aula de matemática. Pense um pouco sobre ela. Bom, eu, observando essa tabela aqui, nesse quadro, o que ele quis mostrar? Professor, ó, esta é uma progressão, né? O que é uma progressão, gente? É uma sequência numérica. Essa sequência aqui, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ó, é uma sequência, ela tem uma lógica, tá? E ela, se a gente observar um pouquinho os detalhes, a gente consegue dar continuidade a ela. É uma pena que ele compara isso com o coronavírus. Realmente, os resultados têm aumentado gradativamente em larga escala, certo? Mas não vamos entrar em detalhes agora e nem no momento saber qual que é o segredo, o que acontece, de que forma que eu consigo dar continuidade a essa sequência. No momento não vem ao caso, tá bom? O que nós temos que preocupar? Com o número, com o nosso sistema de numeração, fazer uma leitura de cada número de forma correta, entender que cada número tem a sua ordem, certo? Entendeu? Então, olha só, observe os números 1024, 2048, 4096, 0320 e 2020. Aí ele pergunta na letra A, o que o zero representa em cada uma dessas posições? Bom, resposta, nos números 1024, 2048 e 4096, o zero representa centenas. Gente, presta atenção no número 1024 como exemplo aqui, ó. A gente começa a fazer a leitura da ordem dos números da unidade em diante. A unidade é o quê? O primeiro número da direita para a esquerda. Então, 4 é a unidade, o 2 é a dezena, o 0 é a centena, o 1, unidade, milhar. Os 3 primeiros números formam a primeira classe. Aí eu estou no primeiro número da segunda classe, que é a unidade milhar. Aí nós temos dezena de milhar, centena de milhar, e aí nós vamos formando vários números e outras classes também. Tá? Então, e o número 0320? Então, o número 0 aqui, respondendo aqui, ó, ele está no número 1024, no 2048 e 4096, ocupando, representando a ordem das centenas. No número 0320, o primeiro zero representa a unidade de milhar, certo? E o último zero representa a unidade. O número 2020, o primeiro zero representa a centena, e o último zero representa a unidade. Só um comentário aqui, né? Que o zero à direita, né, de um número inteiro, à esquerda de um número inteiro, ele é desnecessário, ele não tem valor aqui. Ok? Então, esse zero aqui ele está escrito, mas ele é desnecessário, escrita para ele aqui. O zero, em um número inteiro, ele tem valor quando ele aparece aonde? Nas ordens, né, intermediárias aqui ou no fim. Só não pode aparecer à esquerda do número, né, sendo o primeiro número primeiro algarismo do número. Atividade letra B fala o seguinte, onde podemos posicionar o zero? Por quê? Acabei de comentar, né? Olha só a resposta, né, de uma forma melhor. Podemos posicionar o zero em qualquer ordem, porém, se ele ocupar a maior ordem da maior classe, a ordem ocupada não terá valor. Foi o que aconteceu com o número 0320. O primeiro zero na casa da unidade de milhar anulou a milhar. Quer dizer, o maior número que nós temos aqui, na maior ordem, é esse zero. Está na unidade de milhar, ele anula ela. Não tem valor. Na verdade, esse número que nós temos aqui é apenas o 320. Esse zero inicial não tem valor, anulou ela. Atividade número 3. Pense um pouco sobre. Né? Então, ele falou, se qualquer coisa, pesquisa na internet para poder, né, receber auxílio para responder as questões. Letra A. Por que alguns números têm vírgula? Bom, para indicar os números decimais. A vírgula ela indica que o algarismo a seguir pertence à ordem das casas decimais.
né? Nós temos a unidade, dezena, centena, quando o número é inteiro, e também quando o número é decimal. Mas quando o número apresenta vírgula, os números, né, com a presença de vírgula, a gente tem o primeiro número decimal, o segundo. É muito comum no nosso dia a dia a gente lidar isso com, por exemplo, com dinheiro, né? A gente tem os centavos. Então a gente precisa da vírgula para ter as casas decimais. Letra B. É adequado a vírgula ficar na frente da casa das dezenas ou das unidades? Não, gente, não é adequado, pois o número perderá ordens de classe de valores. Um exemplo isso, o número, olha só o tamanho do número, 123.456, é um número inteiro, né? Se colocada a vírgula na casa das dezenas, entre o 4 e o 5, ó, vai passar a ser 1.234,56. Com isso, ele perdeu a centena e a dezena de milhar. Porque, na verdade, observa aqui, ó, o número inicial, 123.456. Esse número, aqui ó, o 6 é a unidade, o 4, o 5 é a dezena, o 4 é a centena, o 3 unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Certo? Se eu coloco uma vírgula aqui, ó, foi colocado na dezena, o que nós passamos a ter? O 4 é a unidade, o 3 passou a ser a dezena, o 1, o 2 a centena, o 1, que é o maior número nosso aqui, né? Ele é a unidade de milhar. Certo? E o 5 virou a casa décimos e o 6 centésimos. Então a vírgula colocada no número, ela modifica o seu valor. Letra C. Colocar a vírgula em posição diferente no número muda o seu valor? Por quê? Gente, é lógico, né? Aí ele colocou que dependendo da posição da vírgula, a parte inteira que vem antes da vírgula pode ficar com um valor numérico maior ou menor. Lógico que ela irá mudar, mas dependendo de onde você posicionar a vírgula, o seu novo número pode se tornar maior ou menor do que o que tínhamos antes, certo? Aí eu dei um exemplo também, ó. Quando a maior parte inteira for maior o número numérico, o valor numérico, quanto maior a parte inteira, maior o valor numérico do número, certo? Ó, a parte inteira, 12,9. 12 a parte inteira. Aí mudou a vírgula, passou à esquerda, que ficou entre 1 e 2, virou 1,9. Então a parte inteira agora é 1. Se a parte inteira aqui é 12, esse número aqui, logicamente, é maior do que esse. Certo? Então, colocando-se a vírgula, mudando ela de lugar, posição, logicamente que o número irá mudar. Certo? Ele se torna maior ou menor do que o número anterior devido à posição da vírgula. Letra D. Mudou alguma coisa referente ao zero? Olha só, sexto ano. O zero após a vírgula e à frente de um número inteiro, ele é desnecessário. Exemplo, 12,0 é o mesmo que 12. Para que trabalhar com vírgula zero, né? Nas operações, resolvendo expressões com casas decimais, até é interessante você manter a sua casa decimal, deixar o 12,0. Mas, na verdade, 12,0 tem o valor mesmo de 12. Como também 0,12 é o mesmo que 12. Um zero colocado à esquerda de um número inteiro, aí, ó, sem a vírgula, não tem valor. Então, na verdade, nós temos aqui a escrita 12. Atividade 4. Maria tem 3 fichas com algarismos e uma ficha com uma vírgula, conforme as figuras abaixo. Utilizando as fichas, ajude a Maria a compor a maior quantidade possível de números distintos que representam quantidades com ao menos uma casa decimal. Então, uma casa decimal, 2 casas, né? E o seguinte, o que são números distintos que falou aqui, né? Números distintos são números que não podem ser, os algarismos não podem repetir. Não pode haver repetência de algarismos, ok? Aí nós vamos estar usando a nossa figura, é essa aqui, ó. Nós vamos estar usando as 3 fichas com algarismos, o algarismo 5, o 0 e o 1. E a vírgula, certo? Então nós vamos estar utilizando esses 3 algarismos, essa vírgula, para poder responder as questões. Letra A. Será que todos os números que você formou são realmente diferentes? Que ele pede para escrever os números, né? Utilizando os algarismos dessa ficha. Bom, aí, gente, ó, usando os algarismos, o que eu consegui formar? Coloquei eles aqui, coloquei aleatório, 5,1. Tá vendo que aqui eu não coloquei o zero, mas o zero poderia ter ficado à direita, né, do 1 ou à esquerda do 5. Mas ele não tem valor, então não registrei ele. 5,01, 50,1. Ó, o zero entre os números tem valor e tem posição também, importante. 1,05, 1,5, 10,5.
0,15, né? E 0,51, ok? São os números, são os diferentes números, ó, os números distintos. Não há repetência de algarismo na formação de um número. Todos, letra B, todos satisfazem o que o pedido enunciado? Sim. O que pediu para fazer, eles obedeceram. Letra C. Quantas dezenas, quantas unidades, quantas dezenas, quantos décimos e centésimos tem cada um desses números? Aí, um registro aqui para a resposta, né? O 5,1, nós temos 5 unidades e 1 décimo. Tá aí. 50,1 são 5 dezenas. Uma dezena é 10, eu tenho 50, eu tenho 5 dezenas. E 1 décimo. 1,5, uma unidade, 5 décimos. 0,15 não tenho unidade. Eu tenho já 1 décimo e 5 centésimos. 1 décimo, 5 centésimos. Certo? 5,01 eu tenho 5 unidades e tenho 1 centésimo. A leitura do zero, né, não é feita. 1 inteiro, 0,5. Então eu tenho 1 unidade e 5 centésimos. 10,5 eu tenho 1 dezena e 5 décimos. 0,51 não tenho parte inteira, mas tenho 5 décimos e 1 centésimo. Na letra D, você encontrou 18 números diferentes? Se não, pense um pouco mais. Não encontramos 18 números, não. Encontramos apenas 8. Né? Para encontrar mais do que 8 números, eu fujo do enunciado, porque aí os meus algarismos precisam de repetir, como ele pediu, né, na formação de um número. Como ele pediu que os algarismos os números sejam distintos, não pode haver repetição de algarismo para formar um número, ok? Na letra E, coloque os números encontrados em ordem numérica. Eu já coloquei sexto ano. Ele já está em ordem numérica, em ordem crescente, ó, do menor para o maior. 0,15, 0,51, 1,05, 1,5, 5,01, 5,1, 10,5, 50,1. O que acontece aqui é o seguinte, né? Em alguns deles, por exemplo, nessa situação aqui do 1,5 e o 5,1, está a ausência do zero. E aí, se você pensar, a esquerda do 1 não tem valor, 0,1, né? Então é apenas 1. A direita do 5 faria a leitura seria 50. E é uma leitura correta, só que não tem valor, não tem sentido, né? Não é necessário colocar o zero aqui. Então, por isso que ele não aparece também. Mas entender, então, que o zero colocado entre 1 e 5 vira 1,05. 1,05 é menor do que 1,5. Porque aqui o zero poderia aparecer à direita do 5, fazendo com que o 5 virasse 50. Então, 50 é maior que 0,5. Por isso que a ordem é essa. Letra F. Escreva cada número abaixo, né, cada número encontrado por extenso. Muito importante entender a leitura, saber a escrita direitinho, tá bom? Muito importante essa questão aqui. 5,1, 5 inteiros e 1 décimo. 50,1, 50 inteiros e 1 décimo. Aqui eu coloquei o numeral, o número, né, escrito como numeral. Vocês poderiam ter escrito ele por extenso também, não tem problema. O 5 usando, né, por extenso. 5, 50 inteiros e 1 décimo. 1 inteiro e 5 décimos. Aqui não tem inteiro, já cai no 15 centésimos. 5,01, nós temos 5 inteiros e 1 centésimo. Não faço leitura do zero. 1,05, nós temos 1 inteiro e 5 centésimos. 10,5, 10 inteiros e 5 décimos. Primeiro número à direita da vírgula, décimo. Segundo número, centésimo. Terceiro número, milésimo. Na última aqui, 0,51 não tem inteiro, eu tenho 51 centésimos. Letra G. O que devemos observar para saber se dois números são iguais? O sexto ano. Tão simples isso, né? Para dois números serem iguais, o que precisa? Aí eu acabei escrevendo aqui, ó. Se ele possui a mesma quantidade de ordens de classe, ou seja, unidade, dezena, centena, décimos, centésimos, milésimos, ele tem que ter o quê? A mesma quantidade de algarismos, os mesmos algarismos ocupando as mesmas ordens, as mesmas classes, não havendo diferença de posição de nada entre eles. É uma pergunta bem simples aqui.
desnecessária essa pergunta também, né? Mas, tá aí. Queridos, bons estudos para vocês. Espero que vocês tenham gostado, viu? Forte abraço.